Bom dia. Como vocês amanheceram, eu amanheci bem para a glória de Deus e eu profetizo que vai continuar em nome de Jesus. Porque só o fato de eu e você acordar mais um dia bem já significa que Deus está se agradando de mim e de você. E as outras coisas ele vai acrescentando na minha vida e na tua vida para que tudo continue bem. Amém? Aconteça o que acontecer, esteja da forma que estiver, tudo vai bem. Como você está, tudo vai bem. Amém? Seja profeta na tua vida, para que Deus ouve a tua oração e cumpre as promessas dele na minha vida e na tua vida. Mas primeiro, o Senhor gosta de analisar, avaliar, preparar, capacitar, testar eu e você. Amém, em nome de Jesus? E aí, o que pode estar colaborando para o teu sofrimento? Você já se perguntou? Você que está passando aí por uma luta, uma guerra, uma batalha, algo que você não entende. Você já se perguntou? Você já perguntou a Deus? O que eu tenho que fazer para cessar? O que eu estou fazendo para tudo isso estar acontecendo? Se você não sabe, hoje eu vou te dizer o porquê e o que tu tem que fazer para que tu venha abrir, para que o efatá de Deus abre porta, saúde, tudo na tua vida, com base no direcionamento e do que eu vivi. Porque hoje eu estou vivendo os sonhos de Deus. Eu estou vivendo a promessa de Deus. E eu creio que eu vou receber e viver muito mais. Então eu vou te dar a receitinha do que tu pode fazer para colaborar o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Porque Deus não precisa de nós, mas nós também ajuda o Senhor. Como que eu e você ajudam o Senhor? Quando eu e você ouve a voz dele, obedece ele e faz a vontade dele. Ou quando eu e você não ouve a voz dele, não entende a voz dele, mas nós espera, porque nós sabe que Deus, nem mesmo que nós não entende, mas se nós esperar, ele vai agir ou mandando alguém nos dizer ou ele mostrando para nós. Mas que você espera em Deus, porque esperar em Deus é viver o propósito dele, a promessa dele, os sonhos dele na tua vida. E ele nos dá a direção certa. Aí você diz, irmã, mas a vontade de Deus, nós sofre. E tu sabe qual é o motivo do sofrimento? É porque o inimigo não quer que tu viva as promessas de Deus. Tu sofre porque o inimigo não quer que tu recebe o que é de Deus para tua vida. Sabe por que nós sofremos? Porque o inimigo não quer que eu e você ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus. É por isso que nós sofremos. E quando nós sabe disso, a gente tem consciência, a gente anda no mundo com consciência, a gente vive no mundo com sabedoria e a gente não age no desespero. E é a primeira coisa que o Senhor nos capacita, é que nós tem controle no nosso próprio espírito. Porque é ruim quando você não tem controle no seu próprio espírito. E também é ruim quando você convive com pessoas que não têm controle no seu próprio espírito. Sofre a pessoa, sofre você e sofre quem está do lado. Porque são pessoas que vivem de momentos. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, não tem foco. Aí se for um projeto de Deus que tenha que esperar 10 anos, aí se a pessoa não tiver controle no espírito, não vive a promessa de Deus. Por quê? Porque não tem paciência de esperar 10 anos para poder receber o que é de Deus. Entendeu?
Então, pegue sua Bíblia, com base no que eu já comecei a falar, e com base no que eu falei com base no capítulo, que eu já li ele, e também que eu já vivi. Algumas coisas aí que eu já falei, eu já vivi. Eu tô vivendo promessas que eu esperei 35 anos. Eu tô de posse de promessa que eu esperei 35 anos. Eu tô de posse de promessa que eu esperei 40 anos. Eu tô de posse de promessa que eu esperei há 8 anos. Meu filho, recebi ele com 35 anos. Minha casa, a casa dos meus sonhos, eu recebi ela depois dos 39 anos. Porque hoje eu tenho 43 anos. E hoje eu estou vivendo na casa dos meus sonhos. Na casa que eu orei e pedi para Deus. E hoje eu tô de posse no transporte que eu tô esperando quase 8 anos. Esperei quase 8 anos. Efeito de oração. Resposta de oração. Então, eu não falei nada da vida dos outros. Eu falei o que eu vivi. Mas eu vou te provar aqui, ó, na palavra. Então, pegue sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 48, de versículo 1, e eu vou ler até onde o Senhor me incomodar, mas o que ele me deu foi o versículo 6. Amém? Então vamos aí meditar na palavra do Senhor, eu e você, para a glória de Deus. Isaías 41, arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Então, o título eu peguei, o título da minha live eu peguei do título da palavra. O que pode estar colaborando para o teu sofrimento? Primeiro Deus permitiu eu sofrer, ele resolveu o meu sofrimento, depois eu recebi e eu entendi o porquê que eu sofri. Então hoje tu vai entender. Se tu tem uma promessa dada por Deus e foi Deus que te fez, já te disse um motivo, o porquê que tu sofre. Eu já te dei um motivo, o porquê que tu sofre. Tu sofre porque Deus te fez uma promessa. E se Deus te fez uma promessa, o teu inimigo não quer que tu vive ela. O teu inimigo não quer que tu toma posse dela. E aí o que tu tá colaborando para que tu venha receber essa promessa? Obedecer Deus. Orar. Jejuar. Ou agradar o coração de Deus. Aí tu tá colaborando? Tu tá colaborando pra tu viver a promessa de Deus? Pra Deus te entregar ela? E se tu não sabe, mas tu sente uma força grande que tem algo que vai chegar de bom na tua vida, isso aí já é Deus fazendo arder a chama. Porque tudo que acontece no nosso coração é Deus. Ele planta uma sementinha no nosso coração e todo dia ele vai aguando. É igual uma planta que você planta, você bota o adubo, você bota a terra, você bota ela dentro de um jarro e todo dia você vai molhando. E aí, conforme você vai molhando, o adubo vai subindo, a terra vai sumindo, porque com o buraquinho vai saindo junto. Mas aí o que você faz depois? Para essa planta não morrer, você recarrega a terra, recarrega o adubo e continua molhando. Deus também faz desse jeito na minha vida e na tua vida. Ele planta o desejo, ele bota a sementinha, ele bota o amor. E aí todo dia ele vai regando, que nem uma planta, que nem eu e você aqui na terra rega uma planta. Todo dia ele vai acendendo aquela chama da promessa na minha vida, na tua vida. Todo dia
ele vai aquecendo aquele desejo, vai aquecendo aquela chama, vai colocando algo na nossa cabeça, vai nos impulsionando e nós fica naquela certeza que algo de bom vai acontecer na nossa vida. Nós só não sabe a hora, o dia, nem quando. Mas quando nós estamos colaborando para o bem de Deus na nossa vida, nós temos noção de que nós vamos colher o bem de Deus. Amém? E aí o primeiro versículo diz assim: ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Muitas vezes a gente não espera o processo e sai da direção de Deus. Aí nós vamos buscar um jeitinho mais fácil e desagrada o coração de Deus. Aí é onde acontece as tragédias, é onde acontece o sofrimento, é onde nós mesmos coloca uma barreira, um impedimento, vem as pedras de tropeço, vem as dificuldades, e aí só complica mais ainda o agir de Deus na nossa vida. Aí até Deus pegar eu e você no prumo, colocar nós no prumo, na direção, no lugar, ele precisa limpar. E aí dá um trabalho para fazer essa limpeza. Dá um trabalho para fazer essa limpeza. E aí Deus tem isso como desobediência. E aí dói o processo da limpeza, o processo da purificação, o processo da consagração dói. Em mim e em você. Mas o bom é quando eu e você não somos ovelhas rebeldes, não somos filhos rebeldes. Por quê? Porque quando nós somos ovelhas, filhos da obediência, aí Deus tem misericórdia de nós. E ele vem com todo amor. Mas quando nós se torna o filho da desobediência, aí o Senhor vem com a ira dele. E aí vem o sofrimento, o dobro do que eu e você poderia sentir. Porque esse é o processo da limpeza espiritual. E aí Deus permite as batalhas espiritual. Amém? E aí eu vou ler o 6, que foi o que ele me deu. Já os tem ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura, não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Às vezes Deus dá uma casa para nós e nós todo dia amanhece mal amado, angustiado, revoltados, com coisas que muitas vezes a gente ainda não conseguiu ou por coisas supérfluas. E aí nós esquecemos de agradecer o teto, a casa que nós estamos dentro. Às vezes, nós tem pessoas passando por coisas piores do que nós. Mas nós vamos perder tempo com coisas que é bem minúscula. E esquece que tem coisas piores, que tem pessoas passando processos piores. Ontem à noite, eu conversando com meu filho, às vezes meu filho fala alguma coisa, eu vou lá e já corto ele, já paro assim o pensamento dele para que o inimigo não venha usar a palavra dele para botar coisa na cabeça dele. Aí eu já entro logo com ação e já falo logo a verdade e já explico pro meu filho. E aí quando Deus me leva no exemplo que eu expliquei, aí eu chamo meu filho. Olha aqui, ó. Lembra aquele negócio que eu te falei? Aqui, ó. Aí ontem,
Eu falo em questão de alimentação com meu filho, quando ele reclama de algo, ou quando ele estrói a comida, deixa a comida no prato. Aí eu dou o exemplo. Daniel, você coloca o tanto que você vê que você vai comer, porque se você deixar no prato, vai jogar fora. Ou nós não tem animal, nós não tem gato, nós não tem cachorro. E aí, Daniel, toda vez que tu pensar de jogar esse resto de comida fora, tu lembra que tem gente, mendigo, que gostaria de ter essa colher de arroz para comer e não tem. Então tu pensa nessas pessoas que não tem o que comer e tu tem e tá instruindo. Aí, quando ele diz, mamãe, não quero calabresa. Mamãe, não quero ovo. Mamãe, tô enjoado de comer salsicha. Mamãe, tô enjoado de comer isso. Eu quero comer isso. Eu digo, Daniel, tem gente que não tem nem esse ovo para comer. Tem gente, Daniel, que tá vivendo da misericórdia e da vontade dos outros. Lá num banco de praça. Quando alguém tem pena, vai lá e dá uma sobra de uma comida ou compra um lanche e dá. Ou então, tem gente que é tão ruim que vê o mendigo no banco da praça, joga a comida dentro do lixo porque sabe que o mendigo vai comer. Aí o bichinho. E tem gente que ainda fica de longe. Tu sabia disso, desse tipo de gente? Que tem esse tipo de gente que vê o mendigo lá no meio da rua, joga o resto de comida no lixo, ainda fica de longe observando. Porque ele sabe que aquele mendigo tá com fome. E ele vai levantar do banco e vai comer aquele resto que ele jogou. Fazendo um mendigo de cachorro. Sabe por quê? Porque a maldição que a pessoa jogou naquele resto de comida foi amaldiçoando a vida do mendigo pra ele morrer. Pra ele morrer. Você sabia que tem esse tipo de gente? E eu não tô aqui falando da boca pra fora, não. Eu tô falando aqui por quê? Porque teve pessoas que sabia da minha situação, foi lá e jogou no chão lá, jogou as coisas. E aí achou que eu ia lá pegar. Achou que eu ia lá pegar. Que era pra visão que Deus me mostrou. Eu comendo lixo embaixo do viaduto, o demônio entrar dentro de mim e eu ir lá, Maria Mulambo, comer lixo no meio da rua. A pessoa só não sabia que eu já estava sendo orientada por Deus. Que Deus já tinha me mostrado a visão há 2, 3 anos atrás. Eu já estava sob o direcionamento de Deus. Eu já estava sobre o direcionamento, a orientação de Deus. Então eu não estou dizendo aqui à toa. Eu estou dizendo porque fizeram comigo, aconteceu comigo. E tem pessoas aí que tá comendo a comida. E aí a pessoa tá de longe, parado, olhando. Sabe por quê? Porque é esse tipo de pessoas que ativou a ira de Deus. Mas mesmo assim, mesmo ativando a ira de Deus, ele ainda teve misericórdia, ainda deu chance para se arrepender, para retroceder. Quando ele usa um profeta dele e diz bem assim, olha, tu tá planejando dar aquele tiro. Não dá não. Não dá não porque tu já tá me irritando. Se tu dá o tiro, tu vai ativar a minha ira. E eu destruo contigo. Porque eu tenho o poder de destruir o que eu quiser. Deus vê a pessoa planejando te roubar algo. Aí Deus usa um profeta e vai lá. Deus tá mandando você não fazer isso com aquela pessoa. Porque tu tá irritando Deus. Mas se tu fizer esse desejo do teu coração, tu vai ativar a ira dele contra a tua vida. É assim que Deus age. E aí, por isso que eu e você tem que observar o que nós estamos fazendo. Se nós estamos agradando o coração de Deus. Se nós estamos na posição de Deus. Porque se nós estamos na posição de Deus, é o motivo do meu sofrimento e do teu. O inimigo quer que tu toma decisões precipitadas, que tu age no desespero, que tu perde a tua razão, que tu age na emoção, para tu não tomar posse da promessa que Deus te fez.
Aí o inimigo quer que tu saia da casa antes dele cumprir a promessa. O inimigo quer que tu entrega as contas, para de servir Deus, para de pregar o evangelho, para de... Aí vai pecar, aí vai voltar a fazer tudo que tu fazia no passado. Se tu bebia, se tu bebia, tu volta a beber, o inimigo quer que tu volta a beber. Se tu fumava, o inimigo quer que tu volta a fumar. Se tu ia à festa, o inimigo quer que tu volta para ir festa. Se tu se prostituir, o inimigo quer que tu volta a se prostituir. Se tu vivia em confusão, brigando, resolvendo com a força do teu braço, o inimigo quer que tu volta de novo. Por quê? Porque tu tá no caminho de viver as promessas de Deus. E o inimigo não quer que tu vive. Amém? Mas quando Deus dá o direcionamento, ele mostra. Não adianta renovar a cadeira de roda, não adianta renovar enfermidade, não adianta renovar câncer, não adianta renovar pintinho amarelinho, seta de inveja. Deus corta o laço, quebra e desfaz. Não adianta. Vocês podem olhar o vídeo que eu postei hoje lá no aplicativo Laranjinha. Que eu comecei a fazer o vídeo para postar lá. E meu filho ouvindo minha voz. Aí quando meu filho passou por cima do despacho no nome dele, quando meu filho passou na porta das casas que tocou nele, ele saiu espirrando. Atixim, atixim, atixim. Pode olhar lá que no final ele deu o primeiro. Mas em cada lugar que Deus me mostrou visão, ele espirrou. Ele espirrou no lugar onde era para eu ser apunhalada pelas costas. Ele espirrou. Ele espirrou no lugar onde estavam jogando terra no beco. E eu fui lá e entreguei o recado. Se você tá jogando terra no meu beco, Deus tá mandando você não jogar. Mas eu vi jogando num beco que era a tua casa. Então Deus está dizendo, se te chamaram para jogar terra no beco de minha serva, tu não joga, porque estão jogando no teu há muitos anos e eu tô te dando livramento. Agora, se tu passar a jogar terra de cemitério no beco da minha serva, eu vou permitir essa terra que tá jogando no teu beco acontecer e eu te provar o tanto de livramento que eu te dei com essa terra que passou foi tempo jogando no teu beco. Mas quando tu passou a jogar no beco da minha serva, agora eu vou te mostrar os livramentos que eu te dei. Mas quando meu filho chegou com frente a essa casa, meu filho espirrou. Por quê? Porque a pessoa que joga a terra nesse beco também joga no meu. E queria botar essa pessoa contra a minha vida. Aí jogou a seta, que era para atingir eu e meu filho. E mais o meu filho. Porque essa pessoa já roubou minha prosperidade, amaldiçoou até minha 7ª geração, e aí fez o planinho para roubar a prosperidade do meu filho. Mas Deus botou um ponto final no meu filho. Tu vai devolver o que tu roubou dela e não amaldiçoar a descendência dela, a geração dela, os frutos dela. E aí no meu filho, Deus cumpriu a promessa na minha vida. Quebrou toda maldição hereditária na minha vida. Mas para Deus quebrar toda maldição hereditária na minha vida, eu fui buscar entendimento. O porquê que eu sofria. O porquê que certas coisas aconteceu no meu passado. E aí foi onde Deus me revelou as minhas promessas, os prejuízos, os roubos. E ele me foi fazendo mais promessa. E aí o que foi que eu fiz? Fiquei esperando. Tem promessa que eu tô esperando 43 anos para viver ela. Eu tenho 43 anos de idade. Antes de Deus me colocar na madre da minha mãe, ele me fez uma promessa. E eu tô esperando viver essa promessa há 43 anos. Mas ele me faz arder a chama no meu peito todos os dias.
eu acordo com essa chama acesa, que eu vou viver a promessa que Deus me fez 43 anos. E eu entendo que o sofrimento que eu passo é para eu não tomar posse dessa promessa. Mas Deus faz arder no meu coração todo dia que eu vou viver e que não tem nada que vai atrapalhar eu viver ela. Então, faz essa chama arder no teu peito. Alimenta essa chama no teu peito. Mesmo sem você saber. Eu sei qual é a minha promessa. Eu sei. Deus já me mostrou. Eu não estou andando no escuro. Mas para que eu não estou andando no escuro, eu fui pagar o preço para Deus me mostrar. Pague o preço. Saia do escuro. Vem para a luz. Para que Deus abra a tua visão espiritual. Para que Ele te mostre o motivo que tu sofre, o que tu tem que fazer para parar de sofrer e qual é a promessa e o que tu tem que fazer para tu viver ela. Para tu tomar posse dela. Como é? Hoje, tu tem o direcionamento, o que tu tem que fazer. Se você é escolhido de Deus, se Deus te escolheu antes de botar no mundo, Ele te fez uma promessa. E é o motivo que o inimigo luta todo dia para que tu não venha viver ela. Aí hoje, tu diz, Deus, qual é a minha promessa? Deus, qual é a minha missão? Deus, qual é o propósito do Senhor na minha vida? Deus, qual é o sonho do Senhor na minha vida? Eu quero viver Ele. Eu quero tomar posse dEle. Eu quero contemplar as promessas do Senhor na minha vida. Faça essa oração hoje. E o Senhor me mostra o que eu tenho que fazer para eu tomar posse dela. Que aí tu vai ver Deus te mostrando, viu? Deus vai começar a abrir, ó. Deus vai começar a te mostrar o que fizeram para te atrapalhar. Quem fez, quem pagou, o que fizeram, a arma que usou, a pessoa que usou. E aí Deus vai te mostrar o motivo e a promessa. Qual é a promessa? É ter um marido? Deus vai te mostrar. Qual é a promessa? É ter filho? Deus vai te mostrar. Qual é a promessa? É tu ter um carro? Deus vai te mostrar. Qual é a promessa? Tu ter uma casa, um emprego, uma formação, tu ser pastor, tu ser missionário, tu ser obreiro, tu ser levítico. Não sei. Mas começa a perguntar a Deus qual é o sonho de Deus na tua vida, para que Ele venha te direcionar. Agora, meu amor, quanto mais você busca a promessa, maior é a guerra, maior é a luta. Mas a certeza que você não vai perder ela, se você tá botando a confiança em Deus, se você não tá botando a confiança em homem, em riqueza, bens materiais, nem nos outros, aí tu vai viver a promessa de Deus. Nem que tu não entende nada, mas Deus te mostra, Deus te revela. E aí, Deus me mostrou uma promessa e eu fiquei assim, meio que perguntando, meu Deus, tá demorando essa promessa, meu Senhor. 43 anos. Aí, Ele me mostrou o que eu tinha que fazer. Aí eu fiz. Aí depois, outras promessas que Ele me mostrou. Aí eu, toda assim, desmotivada, não suportando o processo, querendo dar um jeitinho brasileiro que eu fazia no passado. Aí sabe o que foi que Deus disse? Me acordou na madrugada e me deu a frase que eu vou usar no dia que Ele me entregar os sonhos dele, o projeto dele, a promessa. Ele me deu até a frase. E eu não anotei ela no papel por Satanás não ver. Tá só aqui, ó. Porque eu sei que se eu pegasse um caderno, uma caneta
e botasse assim, frase que Deus me deu para eu dizer no dia que ele me entregar o que é meu por direito. O Satanás ia ver. Porque ele só vê o que tá... Mas por que eu agi dessa forma? Porque eu sabia que tinha botado legião de demônios aqui dentro da minha casa. Eu sabia que uma pessoa tinha consagrado minha casa a demônios. Eu sabia que pessoas entravam todos os dias, à tarde, numa moto preta, dentro de minha casa e amaldiçoava minha casa. Alguém pagou essa pessoa para vir todo dia numa moto preta amaldiçoar minha construção. Onde pessoas achavam que era o dono da casa e não eu. Por quê? Porque eu nunca vim aqui dentro da minha casa. Eu entreguei minha casa pro meu sobrinho fazer e fui correr atrás para botar o material. Eu era sozinha em Deus. Mas quem estava amaldiçoando minha casa vinha todo dia. Porque estava recebendo dinheiro e estava vindo botar a coisa ruim. Então você entendeu aí como é que Deus faz para agir na minha vida e na tua vida? Mas foi por conta disso, do que enterraram no chão de minha casa, o que botaram nos blocos, na massa de cimento, nas areias, nas pedras. Foi o que causou tudo isso na minha vida. Que era para eu não viver a promessa de Deus e aqui ser meu fim. Mas aqui, onde tinha tudo para dar errado, onde tinha tudo para ser meu fim, iniciou a promessa de Deus na minha vida. Sabe por quê? Porque o decreto do inimigo aqui era eu sair dentro de um caixão. Era meu filho sair dentro de um caixão. Mas aqui eu comecei a viver o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus transformou maldição em bênção. Porque Deus mostrou na minha vida, na minha casa, na minha família, que quem manda em mim, na minha casa, no mundo, na terra, é Ele. E que ninguém atrapalha os projetos de Deus na tua vida, na minha vida. E que ninguém muda o pensamento de Deus ao meu respeito e ao teu respeito. E que Deus não vai por cabeça de ninguém. E Deus não precisa de opinião, de conselho de ninguém para agir na tua vida e na minha vida. Então você entendeu? Aí, quando ele me deu a frase da frase, eu disse, meu Deus, pois eu não quero anotar para o inimigo não ver e não atrapalhar e não copiar. Mas eu vou esquecer. E agora? Vou esquecer. Aí sabe o que foi que Deus disse? Quando eu dou uma visão, nunca esquece. E já vai fazer mais de 4 anos que ele me deu essa visão. Já faz mais de 4 anos que ele me deu essa frase. E eu nunca esqueci dela. E eu só vou escrever ela quando eu tomar posse do que ele me mostrou, do que ele me deu, que é vontade dele. Aí eu vou escrever ou na parede, ou eu faço de IPVC, aquele material lá que o povo faz. Sabe aquelas festinhas de aniversário que você coloca parabéns, seja bem-vindo, feliz aniversário. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a frase que Deus me deu.
Então você entendeu o porquê que você sofre? Porque você é um escolhido de Deus. Porque Deus te fez uma promessa. E o inimigo não quer que tu vive. E ele luta dia e noite para tomar no teu lugar. E tu sabe o que é que Deus faz? Tu sabe o que é que Deus faz? Ele mostra a nossa promessa pro inimigo. Ele mostra nossa promessa pro invejoso. Ele mostra a nossa promessa para invejosa. Sabia? E aí, Satanás usa o invejoso e a invejosa para roubar nossa promessa. Mas o invejoso e a invejosa só deseja a nossa promessa até Deus permitir. Porque enquanto Satanás está usando o invejoso e a invejosa para te atrapalhar, Deus está te lapidando. Deus está te consertando. Deus está te arrumando. Deus está, te vendo, te fazendo ver. Então dê glória a Deus pelo teu processo, pelo teu sofrimento, pela tua dificuldade. Porque é Deus te ajudando. E quando Deus se levanta, Ele sabe como tirar a tua pedra de tropeço, a minha pedra de tropeço. Deus sabe o que fazer para derrubar o teu inimigo, o meu inimigo, e nenhum dano nenhum ele fazer na tua vida e na minha vida. E eu e você contemplar as promessas que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Amém? Então eu espero que até aqui eu fui um canal de bênção e uma porta para você entrar e querer entender e viver o sobrenatural de Deus e os mistérios de Deus. Amém, em nome de Jesus. Então, hoje se você não sabia o porquê que você sofre, se você não sabia o porquê da dificuldade, hoje você vai saber. É porque você tem uma promessa de Deus. Aí eu vou dar um exemplo. Você tem uma promessa de Deus, ou você não está na posição e Deus quer te botar na posição e você não está entendendo. Você está fazendo coisa que está desagradando a Deus e Deus quer que você para de fazer e agrade Ele. Ou você está na posição certa e o diabo usa pessoas para te tirar da posição. Porque o inimigo sabe que enquanto tu tá na rocha, ele não toca em tu. Se tu tá na promessa, no caminho da promessa, ele não toca em tu. Mas o inimigo sabe e ele usa pessoas. Porque se tu sair da casa que ele te colocou, do bairro que ele te colocou, da rua que ele te colocou, do país que ele te colocou, da cidade que ele te colocou, do emprego que ele te colocou, da família que ele te deu, da igreja que ele te colocou, o ministério que ele te deu, o dom. O inimigo sabe que se tu deixar tudo isso, tu vai ser presa fácil na mão dele. E ele vai atrapalhar. Por quê? Porque ele tá de olho no carro que é teu, dado por Deus. Ele tá de olho na casa que é tua, dada por Deus. Ele tá de olho no marido que é teu, dado por Deus. Ele tá de olho na esposa que é tua, dada por Deus. Ele tá de olho nos filhos de Deus para tua vida. Ele tá de olho no emprego que é teu para tua vida. Ele tá de olho no ministério que é teu para tua vida. Ele tá de olho nas promessas de Deus para tua vida e ele quer te roubar. Aí para eu e tu não ser manipulados, nós tem que buscar o direcionamento de Deus para que nós venha andar com o olho aberto e não com a visão tampada. E aí não adianta a pessoa fazer o joguinho. Eu vou ficar aqui, eu vou fazer assim, para ver se eu irrito ela, para ver se eu atrapalho ela, para ver o que é que ela vai dizer, para ver se ela vai passar mal, para ver se ela vai se sentir bem. Não adianta. Mas por quê? Porque participou da reunião ontem à noite contra a minha vida e contra a tua vida. E foi instruída, e foi direcionada. Não adianta. Sabe por quê? Porque Deus revela a nós. E Ele manda nós ficar paradinhos. Ele manda nós ficar quietinhos. Ele manda nós, tampar a boca. Só abrir
com a direção dele, o necessário e pronto. Mas ele não deixa o inimigo botar a palavra na nossa boca. Você entendeu? E aí, às vezes, muitas vezes, quando Deus age dessa forma, é porque você é inocente. É porque a pessoa lá é inocente. Está sendo manipulada. Está sendo manipulado. Entendeu? Porque o inimigo... Glória a Deus, meu amor! Oi, meu amor! Pai do Senhor Jesus! Tudo bem? O Ben TV foi me dar bom dia. Faz a hora que ele me dá bom dia e eu sem querer sair do mistério. Mas ele já me chamou no pé de manga, já me chamou no pé de caju, já foi pro pezinho da árvore onde eu louvo para eles, já veio, mas quando ele não se contentou, que ele tá ouvindo minha voz, aí ele veio bem aqui pro quintal da minha casa, próximo à minha casa, no pé de jurema que tem. O primeiro pé de jurema que tem, ele veio me chamar. Aí agora que eu respondi, ele quietou. Então você entendeu? E eu sei o mistério desse Ben TV. Eu sei. Eu sei o que está acontecendo com esse Ben TV. Eu sei o porquê que ele me chama. Eu sei o porquê que ele vem. Sabe por quê? Porque Deus me mostra. Sabe por quê, meu amor? Porque Deus manda na água, no fogo, nos pássaros, na minha vida, na tua vida. Deus manda em tudo que tem na terra. E ele usa os dele para revelar. Então, eu sei o que esse Ben TV veio fazer aqui. Eu sei o que ele veio até me dizer. E eu sei o porquê que ele veio. E eu sei o que ele veio buscar. E você sabe? Você sabe? Se não sabe, busca saber. Amém? Porque Deus te mostra. Deus te mostra. Não adianta nós abrir a boca e dizer Deus é fiel. E não esperar. Deus é poderoso. E não acreditar que Deus mostra. Deus é tremendo e não acreditar que ele faz. Deus faz o impossível e não acreditar que ele usa um pássaro para nós. Não adianta. Não adianta. Nós temos que ler a palavra, viver ela, tomar posse dela e mostrar que Deus quer. Deus disse, deixa eu mostrar para minha filha se ela entende o Ben TV. Deixa eu ver se minha filha vai passar despercebido com o que eu quero falar com ela usando o Ben TV. Deixa eu ver se minha filha sabe que eu posso usar um Ben TV para falar com ela. Deixa eu ver se minha filha acredita que eu posso usar um Ben TV para falar com ela. Aí eu acredito nessa frase que ela diz. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus proverá. Deus faz. Deus faz milagre. Deus faz o impossível. Deixa eu ver se minha filha, ela vive isso que ela escreve direto. Deixa eu ver se ela acredita que eu sou fiel de falar com ela usando o Ben TV. Deixa eu usar um Ben TV para falar com ela. Para ver se ela acredita no meu poder de usar um Ben TV para falar com ela. E aí, meu amor, você cuidado. Porque Deus prova eu e você todo dia. E Ele quer ver se nós estamos sendo aprovados. Às vezes Ele fica em pé do nosso lado, bem quietinho. Fica só ali avaliando nós, observando. Ali, ó, em silêncio. Vendo o que nós estamos fazendo. O que nós estamos pensando. E aí, às vezes nós perdemos a benção. Ele diz, não, ela não acredita em mim, não. Então deixa eu permitir algo aqui. Se eu não tivesse acreditado no fogo,
Ele disse, deixa eu permitir o fogo queimar para ela acreditar que aquela fumaça foi eu que mostrei que a casa dela ia pegar fogo se ela não orasse, se ela não me obedecesse. Deixa eu mostrar se ela acredita que a casa dela poderia pegar fogo se eu não tivesse do lado dela. Eu acreditei. Corri e fui limpar meu quintal. Deus disse, aqui não. Tu pode tocar fogo em outra casa, aqui não. Tu pode cirandar em outra casa, aqui não. Tu pode cirandar em outro lugar, aqui não, aqui é meu. Aqui confia em mim. Aqui confia que eu dou livramento. Aqui confia que eu protejo. Aqui confia que eu faço. Aqui não. Eu tô te dando aí vários exemplos do motivo do teu sofrimento e como tu agir. Não adianta só dizer que Deus é poderoso e que Deus não usa um bem-te-vi pra falar com tu. Não adianta tu dizer que Deus faz milagre e tu não saber que tu dorme e tu tem um câncer e Deus faz tu vomitar o câncer. Deus faz uma diarreia pra célula do câncer sair. Deus faz Deus faz um mistério contigo para tu ir lá pro centro cirúrgico para descobrir logo o câncer e o doutor te dá o remédio para curar. Se você não acreditar que Deus faz isso, então você não acredita que Deus faz milagre. Porque milagre de Deus é isso aí. É eu saber que Deus faz uma cirurgia eu dormindo, sem precisar da mão de homem. E eu vivi isso. Eu recebi foi 3 cirurgias de Deus. 2 no meu útero e uma no meu olho. Eu recebi, não foi só uma cirurgia de Deus, não. Foi 3. 2 no meu útero, para eu não voltar de novo, para abrir minha cesariana. E uma no meu olho, para não tirar um tumor da minha cabeça, que a fura já estava vindo pro olho. Eu vivi esse milagre. Por quê? Porque eu acreditava no livro Lucas 1:36. Porque para Deus nada é impossível. Como é que eu digo esse salmo? Como é que eu digo esse versículo desse livro? Como é que eu sei o título, o versículo, o livro? Eu repito. E eu não acredito no impossível de Deus, que é de fazer uma cirurgia em mim, que é me dar livramento de morte, me dar livramento de miséria, me dar livramento de trancar a porta. Aí eu vou precisar Deus fazer eu levar um tiro para eu acreditar. Aí eu vou permitir Deus fazer eu perder algo para eu acreditar no impossível dele. Aí eu vou permitir a célula cancerígena invadir meu corpo para eu acreditar que Deus dá cura? Não. Paizinho, não precisa o senhor fazer nada disso. Eu acredito que o senhor dá. Eu acredito que o senhor cura câncer. Eu acredito que o senhor dá livramento de tiro. Eu acredito que o senhor dá livramento de morte. Eu acredito que o senhor dá livramento de cirurgia. Não precisa o senhor fazer eu deitar num leito de enfermidade para tirar um tumor de dentro de mim, não. Que eu sei que o senhor faz ele dar diarreia e ele sai no meu cocô, ele sai na minha fezes, ele sai na minha urina e pronto. Eu acredito que o senhor faz isso. Precisa o senhor me mostrar isso, não. Isso, meu amor, é viver de promessa. Isso é viver de milagre. Isso é acreditar na promessa, no poder de Deus. E aí, quando você vive isso, meu amor, quando você crê nisso, quando você acredita nisso, quando você tem fé nisso, você tem uma vida. Uma vida que Deus vai te dando livramento, Deus vai te providenciando, e Ele vai te mostrando, e você vai sofrendo luta, você vai sofrendo batalha, mas não toca num fio de cabelo teu. Não toca num fio de cabelo teu.
Porque Deus não deixa cair um fio de cabelo teu se não é da vontade dele. Meu cabelo tá bem fortalecido com essa trança. Meu cabelo tá bem fortalecido com essa trança. Por quê? Por quê? Porque essa trança eu mostrei para Deus que a minha beleza física, do meu cabelo solto, receber elogios, não tá em primeiro lugar. Que não precisa ele me deixar careca por causa do meu cabelo. E ele quebrar todo o olho gordo no fio do meu cabelo. E ó, já nasceu um monte de fio. Já aumentou mais ainda o volume dele. Já fortaleceu ele mais ainda. Que para eu quebrar um fio, tem que ter, ó, um fio, ó, um fio. Sabe por quê? Ó, quebrou não. Porque até o teu cabelo tem que estar firmado na rocha. Glória a Deus! Bem te viver e dar glória a Deus no poste. 3 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quase que não sai. Glória a Deus, meu amor. Quando Deus ordena, quando Deus fala, até os pássaros faz festa no céu. Sabe por quê? Porque o poder de Deus contagia ao derredor, ao redor. Amém? Então você já entendeu aí o mistério? Você já recebeu aí um direcionamento? O porquê que você sofre e o que você tem que fazer? Deus tira uma perna, Deus permite o inimigo te tirar uma perna, ele quer que tu vai para a igreja, ele quer que tu seja evangélico, aí tu não vai. Aí tu não entende. Que ali é Deus te dando o direcionamento. Deus faz tu perder um braço para tu deixar de beber, aí tu não entende o direcionamento de Deus. Aí Deus permite tirar teu 2 braços, que é para tu ser evangélico, que é para tu pregar o evangelho, que é para tu deixar de fazer algo que tu esteja fazendo. Aí tu não entende. Aí o inimigo faz o plano, aí Deus permite, aí tira a outra perna. É isso aí, meu amor. Deus faz pegar um filho teu, matar um filho teu, aí tu não entende, que é Deus te mostrando, que é para tu ser evangélico, que é para tu pregar o evangelho, que é para tu sair dos maus caminhos, aí tu não entende, aí ele permite tocar no outro filho. Você entendeu? Como é as coisas de Deus? Então, é o motivo do sofrimento. É o motivo da luta. Viver sofrendo na terra para tocar na alma, para tocar no espírito, para tocar na matéria que é a carne, não é vontade de Deus, não. A vontade de Deus é que tua alma esteja em paz, não esteja na aflição, não. A vontade de Deus é que o teu espírito esteja fortalecido e forte e acreditando nele e dizendo não às coisas erradas. A vontade de Deus é que não toca num fio de cabelo teu na terra. Essa é a vontade de Deus para mim e para tua vida. Por quê? Que ele deu... porque Jesus sofreu. O inimigo diz, porque Jesus sofreu, nós tem que sofrer. Deus deu Jesus para nós parar de sofrer. Deus deu o único filho dele para nós parar de sofrer. Agora, quando nós desobedece Deus, ele faz sofrer o que Jesus sofreu.
É. Eu tenho isso, eu tenho meu pai de exemplo. Eu tenho minha avó materna de exemplo. Eu tenho meu pai de exemplo. Que Deus deixou ele viver 91 anos. Lúcido. Com muita saúde. E o que aconteceu com ele foi culpa dele. É porque ele bebia e porque ele fumava. E foi por isso que acelerou ele não passar dos 91 anos. Mas o propósito de Deus na vida dele era que ele fosse muito mais. Se ele não tivesse bebido e se ele não tivesse fumado e acelerado os planos do inimigo na vida dele. Porque acelerou. Aí o inimigo botou um problema no pulmão. Aí o inimigo botou um problema respiratório. Mas se você não fuma, você vai ter problema no seu pulmão? Se você não bebe, você vai ter problema no seu pulmão? Se você não bebe, seu coração vai inchar? A veia do seu coração vai entupir? Se você não come muito churrasco, muita gordura? A veia do seu coração vai entupir? Não. Você está cuidando da carne e o espírito. Se você não bebe, o seu espírito está forte. Você está dominando. Você está tendo controle no espírito. Porque quem bebe não é Deus. É um espírito de Zé Pilintra. E se você não bebe, você não está dando legalidade às trevas. Então você entendeu o porquê? Os evangélicos só querem ser, não se mistura. Não pisa em todo lugar. Não anda em determinado lugar. Eu nunca questionei isso. Eu nunca questionei isso. O próprio Deus me mostrou o porquê que eu, evangélica, não posso pisar num bar todo dia para não dar legalidade ao espírito de Zé Pilintra me usar. É só isso. Nada mais. Porque a partir do momento que eu tô lá todo dia no bar, sendo evangélica, uma hora a carne é fraca. No momento de fraqueza, no momento de angústia, no momento de raiva. Deixa eu beber bem aqui esse copo de cerveja só para passar essa raiva. Eu já fiz isso no passado. Eu já fiz isso. Quando eu conheci o pai do meu filho, eu estava bebendo um copo de cerveja para passar uma raiva. Deixa eu ir lá beber um copinho de cerveja para passar minha raiva. Me fizeram raiva, eu não vou dar um tapa na cara da pessoa, eu não vou perder ano de serviço, eu não vou jogar fora ano de sonho. Deixa eu ir lá beber um copinho de cerveja para passar minha raiva. Aí o Satanás, ó, de costa. Eita, que tá fazendo minha vontade. Eita, que caiu no meu laço. Agora eu vou mandar uma pombagira. Pra levar pro motel. Aí fica o Satanás no meio. Aí Zé Pilintra do outro. E a pombagira do outro. Aí tu cai no laço do diabo. Facinho, facinho. Aí pra Deus tirar do laço do diabo, só ele. E eu citei um exemplo. Eu citei um exemplo da minha vida, mas tem muitos mais exemplos. Entendeu? Então, você vigia a sua vida. Agora eu fiz consciente. Não tô botando culpa em ninguém. Eu só tô dando um exemplo.
E a pessoa nem culpa não tem. Porque tudo foi eu. Tudo foi eu. Mas não deixa de ser uma seta, um espírito da escuridão. Aí você bebe um copo de cerveja, você não tá mais no seu estado perfeito. Você não tá mais na sua lucidez. E aí você é presa fácil do inimigo. Eu duvido. Hoje, eu faço a aposta. Hoje. E não faço aposta não, porque é coisa do diabo. Aposta é coisa do diabo. Só tô dando um exemplo. Que hoje, no espírito que eu tô hoje, na posição que eu tô hoje, no direcionamento que eu tô hoje, com a visão que eu tô hoje, eu vou beber um copo de cerveja para passar a minha raiva. Eu vou é me ajoelhar. Eu vou é louvar. Sai daqui, diabo. Quando eu sinto a presença do maligno perto da minha casa, ao derredor, eu digo, para aí, diabo, deixa eu abrir minha boca aqui e louvar. Pra tu bater de retirada. E tu vê que essa casa aqui tem dono. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Aí eu levei meu filho para ver o tio dele, que veio de Morro Agudo. E eu amo muito esse meu ex-cunhado. Não tenho nada a dizer dele. E eu fiz até um projeto. Quando eu estava casada com o irmão dele, eu até fiz um projeto e botei ele no projeto. E eu disse pro irmão dele, quando Deus melhorar nossa condição financeira, nós faz isso pelo teu irmão. Porque teu irmão merece. Porque ele não faz isso porque ele não tem condição. Aí ele disse, tá bom. Mas como é que vai na dificuldade? Eu disse, aí você pede ajuda dos seus irmãos. Pede ajuda do seu pai. Pede ajuda da sua mãe. Para poder fazer isso com seu irmão. Porque muitas vezes seu irmão precisa só de um empurrãozinho. Foi uma conversa minha com o irmão, com o pai do meu filho, em relação a esse meu cunhado que eu fui lá ver ele. Mas como Satanás ouviu, porque eu falei de voz alta, e eu não estava sendo evangélica, o diabo atrapalhou. O diabo atrapalhou. Sabe por quê? Porque era da vontade de Deus que fizesse isso. E eu ainda disse assim para ele, se tu fizer isso, Deus vai te dar o dobro. Se nós estamos sendo abençoados, se nós fazer isso, nós vamos ser o dobro abençoado. Eu ainda usei esse argumento, Deus. Aí você acha que o diabo gosta de ouvir isso? Você diminuir o sofrimento de alguém? Você colaborar para alguém ser feliz? Você acha que o diabo gosta de ouvir isso? Gosta não, meu amor. Agora hoje eu aprendi que eu vou viver os projetos de Deus, mas ó, que quando eu tiver de fazer, eu vou lá e faço. Não mando mais recado não, e nem digo mais nada. E nem peço mais ajuda para ninguém. Eu peço a Deus e espero. E ainda espero ele dizer, faz. E quando ele não manda eu fazer, eu não faço. E não tem papel higiênico. Não adianta pegar meu lixo, não. Não adianta pagar. Ei, pega o lixo dela. Faz aí um X na sacola dela. Aí quando chegar lá na frente, tu me dá o lixo dela. Aí tu traz aqui pra essa casa na roça. Aí tu traz aqui pra minha casa. Que é pra eu abrir o lixo dela e fuçar. Pegar um fio de cabelo dela. Pegar um absorvente cheio de sangue. Pegar um fio de cabelo dela pra roubar o brilho dela. Pegar um absorvente cheio de sangue pra fazer pacto de sangue com ela. Pegar a bosta dela limpando no cocô. Pegar os resíduos de cocô dela no papel higiênico. Pra botar um câncer pro ânus dela. Pra botar uma inflamação. Pra um homem usar o ânus dela. Fazer sexo anal. Botar uma hemorroida. Lombriga. Coceira. Inflamação.
Traz aí o papel higiênico sujo de bosta dela. Pra eu mandar uma pombagira pra usar o ânus dela. Fazer sexo anal. Não adianta não. Que Deus faz a gente sentir o cheirinho de bosta. E o cheirinho de papel higiênico no nosso nariz. Pra dizer que o demônio foi mandado. É. Porque existem os dois tipos de visão de bosta. A bosta que alguém tá cagando pra desfazer a bruxaria. O cocô que alguém tá pegando no papel higiênico pra mandar um espírito pra entrar dentro do teu ânus. Aí pega o poste, aí pega o poste do lado da tua casa. Aí bota um monte de fio assim, ó. Que naquela ruma de fio tem o demônio. Primeiro vem, bota o fio, a seta. Agora tu pega a bosta. Agora tu pega o papel higiênico dela, do lixo dela. Que é pra nós fazer a mandinga. E aí já tem um fio. Adianta não. Não adianta não. Deus dá o direcionamento. Deus corta o laço. E Deus desfaz o mal. E devolve lá pro ânus de quem mandou. Se mandou um câncer no teu ânus, Deus devolve para quem mandou. Se mandou a pombagira do sexo anal, é ela que vai dar o foreba dela. É ela que vai dar o foreba dela. É o diabo que vai bater palma. Enquanto ela tá dando o foreba dela. Aí o diabo tá dizendo, tu já é minha. Depois eu mando um câncer nele. Depois eu mando uma inflamação nele. E aí? Cabe? Você tem que estar numa posição para Deus te mostrar essas coisas. E aí, quando você não obedece à voz de Deus, a pombagira não já tá dentro do ânus, alojada no anelzinho do ânus, ela bota um câncer. E aí tu morre do câncer. Porque Deus permite. Você entendeu aí? Como é que Deus mostra a ira dele na terra? É assim. Porque o câncer quem bota não é Deus, é Satanás. Mas Deus permite. Quando não tá, ó, o zoião aberto. E ainda zomba de quem tá na posição. E ainda zomba de quem tá ouvindo a voz de Deus. E ainda zomba de quem tá com a palavra. E ainda zomba de quem tá com a verdade. E ainda vai colaborar para tudo aquilo que tá sendo, que tá dito, seja mentira. Porque quer, porque sabe que botou o demônio no poste e no fiozinho preto. Agora cabe você, meu amor. Cabe você esperar o diabo bater palma. Que aqui na minha casa ele já caiu por terra. Aqui na minha casa Deus já amarrou ele. Aqui na minha família ele tá amarrado. Não foi eu que amarrei não, que eu não tenho poder não. Se dependesse de mim ele já tinha me destruído. Ele já tinha me matado. Mas é o meu Pai, o meu Deus, que amarrou ele no inferno. Para ele não tocar em mim. Nem no que é meu. Nem na minha casa. E eu tomei posse disso. E eu creio que Deus é poderoso para amarrar o inimigo dele para não tocar em mim. Eu tenho certeza, 100%, absoluta, que o meu Pai amarra o inimigo dele para não tocar em mim. Porque o inimigo não é meu, não. O inimigo é de Deus. Nossa luta não é contra a carne, é contra principado, potestade. É contra o Satanás. Ele é inimigo, não é meu não, é inimigo é de Deus. E quem tem poder de amarrar ele é Deus. Quem tem poder de parar ele é Deus. Mas você tem que acreditar. Você tem que tomar posse. Mas você também tem que estar na posição dele te mostrar isso. E não adianta. Aí sabe o que Deus faz? Para devolver o lixo, para não tocar, ele quebra carro de lixo. Ele faz carro quebrar. Ele faz carro paralisar. Para desfazer a amarração do pulso esquerdo.
Não amarra mais não, viu? E tu não fica mais em BR esperando minha serva, não. Pra ver se a amarração deu certo. Pra ver se acontece o acidente. Pra ver se a pombagira entrou. Pra ver se o mal acontece. Não adianta! Que Deus faz bagaceira pra mostrar o poder dele na terra. Aí sabe o que Deus faz com esses engraçadinhos? Faz perder o emprego. Tira ele do trono e bota outro. O prefeito tira ele, o inimigo permite um ribuliço na prefeitura. O Satanás entra dentro dele, ele é envergonhado. E o prefeito tira ele e bota outro no lugar dele. Sabe por quê? Porque foi pegar o lixo de Mariana, dar pro benzador, pro bruxo, para pegar o papel higiênico cheio de cocô, para mandar um câncer no ânus de Mariana, para mandar uma pombagira anal. Ai, ai. É esse o motivo, meu amor, que eu estou sendo odiada. Esse é um dos motivos que eu estou sendo odiada. Por falar a verdade. Por quê? Porque eu tenho certeza que você é inocente. Você não sabia disso. E Deus quer me usar para tu ficar sabendo disso. Por quê? Porque teve coisas que eu fiz consciente. Mas teve coisas que eu fiz na inocência. E Deus quis me deixar de ser inocente. E Deus agora está usando meu sofrimento, minha luta, meu sacrifício para tu deixar de ser inocente. Ó, pintei minha unha. Tá linda. Meu filho achou lindo. Meu filho até me ajudou. Mas vai lá no aplicativo laranja e o preto, que eu tô contando o testemunho. Que eu resolvi o problema da minha unha. Eu tô usando esmalte hoje porque eu quero. Eu comprei, tava com mais de 6 meses, tô usando. Mas não é mais por causa do problema do passado, não. Porque para fortalecer minha unha ou para minha unha crescer, não. Não. Eu tô usando agora consciente. Que tem uma pombagira nela. Que a pombagira pode usar ela para querer me usar. Que a pombagira pode querer usar para me roubar. É só eu não deixar a pombagira entrar dentro do meu corpo. É só eu saber que o esmalte na minha unha tá colaborando para a pombagira vir contra a minha vida. É só eu não deixar um beijo na boca, um aperto de mão, um abraço, levar pro quarto, levar pro motel. Se eu não deixar ela fazer isso, ela não entra dentro do meu corpo. Usando o argumento do esmalte, não. Não. Porque eu tenho controle no espírito. Então, se você não sabia disso, hoje você tá sabendo. Então, você entendeu? É desse jeito, meu amor. Mas que você tem que fazer as coisas consciente. Eu não sabia. Eu não sabia no passado, não. Que um esmalte era cor de pombagira. Porque eu não frequentava esse lugar. Eu não frequentava nem a igreja. Imagina esses outros lugares. Mas hoje eu tenho certeza absoluta. Então você entendeu aí o direcionamento para nós fazer as coisas consciente, com a visão aberta, não com a visão no escuro. Sabe por quê? O diabo não vai bater, a pombagira não vai me usar, e quem mandou ela, usando o argumento do esmalte, não vai bater palma. Vixe, conseguimos. Ela caiu no laço. Não. Porque eu e você tem que ter controle no espírito. Eu e você tem que ter controle emocional. E ó, enquanto eu faço isso, ó, a depressão de Antônio Mendes, que tá localizado nesse lado aqui da cabeça, que foi pessoas lá da prefeitura que mandou. Pode ser até o primo dele que trabalha lá, mas pode ser outra pessoa, pode ser o prefeito, pode ser o deputado. Mas mandou, ó, um demônio de depressão para Antônio Mendes aqui, ó.
Quem é Antônio Mendes? O pai do meu filho, o ex-marido. Mas ó, enquanto eu faço isso, ó, a pombagira, a depressão, ó, tá caindo por terra. Ó. Nem a mãe dele não tem essa moral. Nem a atual mulher dele não tem essa moral. Nem os filhos dele, da primeira mulher dele, não tem essa moral. Nem a filha dele hoje não tem essa moral. Mas eu e meu filho tem essa moral de interceder pela vida dele e Deus mandar o diabo da depressão sair da cabeça dele. E aí? Aí eu fui na casa da mãe dele. Não entrei na casa da mãe dele, fiquei lá fora. Porque lá no trabalho do ex-cunhado. Ficamos lá. Eu fui levar meu filho pra ver. Mas só enquanto eu fui lá, Deus desfez o lacinho do feijão que ele comeu. Renovou o lacinho do feijão. Deus desfez. Aí ontem, no domingo, renovou o lacinho da batata doce. Deus desfez. Aí esse é o motivo que o diabo se levanta contra a minha vida todo dia. Renova um laço hoje, Deus desfaz. Renova hoje, Deus desfaz. E tem certeza que Deus está usando eu para desfazer. Mas quando Deus ordena, não tem como não. Vá se ver com Deus. Aí enquanto eu tô aqui, ó, ele chega a estar sentindo fluviar aqui, ó, na cabeça dele. Chega ele tá sentindo como se fosse uma torneira. Ele só não faz entender o que é. Se ele tivesse pelo menos me ouvindo, se ele assistisse pelo menos essa live até o final, ele ia entender o porquê que ele sente esse negócio xiringar na cabeça dele. Um espírito de depressão que estão mandando pra ele. Mas se não é Marianinha aqui, já tinha acontecido bagaceira. E o feijãozinho comum da roça, com cheiro verde. Ó Deus entregando o rolo. Ó. Feijãozinho comum da roça, bem fresquinho, um caldinho, com cheiro verde, gostoso. Ia fazer bagaceira na cabeça de Antônio Mendes. Mas glória a Deus, Mariana tá aqui, a ex-esposa, porque foi recebida a ordem de Deus, porque recebeu a ordem de Deus para interceder. Por quê? Porque no período que estava do lado, amava e orava, e Deus ouvia. Aí Deus continua com a cruz, até eu tirar. Mas o importante é que eu sei o que é que eu vou receber após isso. E eu não abro mão. Eu não abro mão do que eu vou receber após isso. E não dou para ninguém. E ninguém vai tomar posse no meu lugar. E quem tomar força vai devolver. E quem passar por cima, Deus vai passar por cima como um trator e vai arrancar da minha frente. Então você, a partir de hoje, você tenha essa certeza para que tu venha viver o sobrenatural de Deus. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então aqui eu encerro essa live e eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que você tenha tomado posse dessa palavra, tenha pegado o lado bom, porque essa palavra tem um lado ruim e um lado bom. Mas eu espero que você tenha pegado o lado bom. E você que está fazendo mal, você pega o lado ruim para você transformar no bem. Amém? Para você se consertar. Para que não venha acontecer essas coisas ruins com você. E que nenhum perfume, caiaque e aventura venha fazer Deus te mostrar o poder dele da forma dolorosa. Que esse caiaque aventura, porque eu tenho certeza que esse esmalte
tá traindo pombagira pra mim. Eu não sou obrigada a deixar ela me usar. Então, eu espero que você tenha consciência dessa pombagira do desespero que tá sendo mandado por esse caiaque aventura da Natura. Para que tu usa ele e tu não age no desespero nem comigo, nem com você, nem conosco, nem com ninguém. Porque isso é ter controle de espírito. Porque manda até uma pombagira, batedeira de punheta, masturbadeira, num perfume, caiaque, aventura. E aí se tu fazer o laço da pombagira, aí eu vou roubar porque tá fazendo isso. Eu dei um exemplo, não, aí foi Deus que me revelou. Que esse caiaque aventura é para homem bater punheta, mulher se masturbar, doida por aquele homem e abrir as pernas por ele. Mas está sendo usado pelo diabo, que é roubar a tua casa própria. O diabo está usando a pessoa para chegar até a tu, para roubar a tua casa própria, para roubar a tua assinatura, para te fazer correndo de dentro de tua casa. Porque o diabo quer que tu volte a sofrer de novo, a ser humilhada de novo. Porque o fato de tu não estar sendo humilhado, o fato de tu não estar sendo humilhada, tá causando ódio em quem passou a vida inteira te amarrando a tua vida. Então você entendeu aí? Agora cabe você cair no laço desse perfume, caiaque aventura, pra te deixar louquinha, louquinha de amor. Aí depois te faz um filho, aí já tá no pensamento de te fazer um filho, pra te deixar sozinha de novo, pra tu ir lutar pra dar comida àquele recém-nascido, pra tu nunca conseguir subir do nível que tu tá. Porque nós sabemos que criar um filho, né? Poder econômico não é fácil, não. O gasto é grande pra criar um filho. Mas tu tá planejando comprar o carro, aí o inimigo não quer que tu compre o carro, aí te bota um filho. Que é por dinheiro que tu... O dinheiro que tu ia comprar um carro para realizar teu sonho, tu ia gastar no alimento, na roupa, na educação do filho. Mas às vezes foi mandado pelo diabo. E foi um caiaque aventura da Natura. Porque foi isso que fizeram comigo. Não tocaram em mim mais, não trancou minhas portas, aí diz, faz um filho nela. Porque aí ela vai continuar sem nada. Que aí vai aumentar a despesa dela com mais um filho e ela vai continuar sem nada. Só que tu faz o filho e deixa ela sozinha. Sabe por quê? Porque o despacho foi feito no meio da rua. Ou foi feito na Mata Virgem. E foi isso que aconteceu comigo. O pai do meu filho me deixou. Fez um filho e me deixou. Com 7 meses. Por quê? Porque o despacho foi feito na Mata Virgem. O demônio foi invocado na Mata Virgem. E aí... já tinha sido lançado o segundo projeto. Faz outro filho, que é para tornar deixar de novo. E aí sempre ficar nessa luta, nesse sofrimento, nessa miséria, nessa pobreza. Aí se não é Deus para revelar, meu amor, pra gente fechar as pernas, botar cadeado, lacrar. Aí não consegue nada na vida nunca. Só dando comida para menino. E dizendo que é projeto de Deus. E sendo às vezes até projeto do diabo. Faz o filho e deixa sozinha. Porque aí você fica sofrendo. Aí muitas vezes você abre a boca e diz que é projeto de Deus, que é bênção de Deus. É nada. Deus não quer que tu sofre, não. Deus não quer que tu fica só tendo filho, um após o outro, e tu passando fome dentro de casa, e teus filhos sem uma roupa para usar, e teu filho sem comida, não. Quando Deus dá, ele cuida, porque Deus me deu um. E ele cuidou. Ele deu pouco, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E tudo que Deus dá é com paz, é com amor e não acrescenta dor. Entendeu? Agora, o inimigo luta dia e noite para que nós venhamos perder essa paz que Deus nos dá. Mas se tu tiver no direcionamento de Deus, olha ali, ó. Ó lá, ó. Olha lá a minha cama lá, toda quebrada lá, ó. Direcionamento de Deus. Quebra, que eu vou tirar espírito de morte. Eu vou tirar a terra de cemitério dali.
eu vou tirar brilho, eu vou tirar pó de pemba, eu vou tirar Zé Pilintra, eu vou tirar a legião de pombageira, eu vou tirar a seta de inveja dali. Pronto. Eu entrava todo dia na minha casa e Deus fechava a minha cova. E quando eu abria a porta, eu sentia cheiro de terra. Ó, desde o dia que eu fiz aquilo ali, ó, nunca mais eu entrei na minha casa e senti cheiro de terra. Senti hoje cheiro de mel, de Europa, de abelha. Sabe por quê? Porque eu já falei aí na live, as abelhas entrou pelo canto, onde eu boto a vassoura de cabo azul. E eu boto de trás da porta por causa do mistério que acontece aqui na minha casa, para eu saber se já tiraram a cópia de novo de minha casa e estão entrando sem eu saber. Aí eu boto a vassoura do jeitinho para ver se ela tá. Mas quando eu abri a porta, as abelhas não entrou dentro da minha casa? Eu não disse aí que eu matei as abelhas? Aí eu pedi a Deus quem mandou e o que tá aqui dando a legalidade. Aí a pessoa que mandou encostou perto de mim, hoje, na escola do meu filho. Eu vi a pessoa, eu olhei para a pessoa, até cumprimentei a pessoa. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu abri minha porta, a vassoura tava. Aí veio o cheirinho de mel na vassoura. Deus já respondeu minha oração. Deus já desvendou o mistério. O que tá dando legalidade ao espírito do mel é a vassoura. Pronto. Agora, oro, consagro minha vassoura na mão de Deus, entrego na mão do Senhor. O Senhor já me mostrou quem fez, quem mandou, pronto, entrego nas tuas mãos. Que o Senhor brinda brinda o lugar onde eu comprei, brinda o lugar onde fez, e que o Senhor manda a cruz para quem manda. Porque para Deus não existe o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E que o Senhor não permite confusão e nem onde não merece a confusão. Pronto. Mas Deus já respondeu minha oração. A seta do mel tá na vassoura. Por isso que veio um monte de abelha. Pronto. Isso é entender o teu sofrimento. Isso é entender o propósito de Deus na tua vida. E eu já disse que o mel, quem tá casado é pro marido sentir nojo. E eu que não tô casada é pra ser repudiada, não achar um casamento, as pessoas não gostar, as pessoas sentir nojo quando chegar perto, ninguém querer ajudar, ninguém acreditar que é usado por Deus. É repúdio. É. Assim como o mel é doce, aí quer que o inimigo gruda em mim, não Deus. Quer que o espírito das trevas gruda em mim, não a luz. Mas quando Deus brinda, ele bota assim um portal assim, ó. Ele bota vidro. A pessoa encosta perto, ele mostra que não é de confiança, mas nós fica quietinho ali, ó. Até bota a mão no bolso. Eu até boto a mão no bolso. Fica quietinho ali, ó. Por quê? Porque quando Deus dá controle de espírito, é assim. Nós não pode estar brigando, pode estar estressado, pode estar no desespero. Nós, ó, fica só ó, balançando a perninha. Amém? Então, obrigada a você aí que vai me assistir. Obrigada a você que me assistiu. Obrigada a você que vai me assistir. Eu agradeço até a Deus pelo atrapalhamento do espírito de conclusão. Concluir. Que é para meu rosto ficar preto, mandar o demônio entrar dentro do meu corpo. Para me deixar no desespero. Mas quando Deus ordena, meu amor, ele cuida. E aí, meu amor, o que vai expulsar o inimigo é a palavra, é a minha voz. É o meu tom de voz. Não é a mancha preta no meu rosto, não. De propósito, para flopar meu canal, não. Para que não venha mandar para outras pessoas, para que outras almas não venham receber. Então, você que vai compartilhar, que Deus te abençoa. Onde essa live chegar, que o Senhor te abençoa. Se você quiser, deixe seu tec-tec na telinha, compartilha, me dá uma estrelinha para abençoar o canal, para ajudar com o suporte. Vai me ajudar também, em nome de Jesus, porque o Facebook vai mandar essa live para mais pessoas, vai alcançar mais vida, mais alma, que estão sedentárias, que estão no sofrimento, no desespero, precisando dessa palavra, desse direcionamento,
para entender o que está acontecendo. E aí você e eu vai ser o canal de bênção para ajudar essa vida a sair do desespero, a entender a luta e pegar o direcionamento certo. Amém, em nome de Jesus? E que o Espírito Santo de Deus faz morada na minha vida e na tua vida. Porque há mais de 3 anos que eu abro a porta da minha casa às 6 horas. 6 horas não, porque agora é 7 horas que eu vou deixar meu filho na escola. E eu digo assim, pode entrar, Espírito Santo de Deus, e faz morada na minha casa. Antes eu dizia em mistério, mas quando eu vi que eu precisava, que eu necessitava, eu dizia em mistério. Mas quando Deus me mostrou que botaram o próprio Satanás na porta para não deixar nada de Deus entrar, agora eu digo em voz alta, pode entrar, Espírito Santo de Deus, entre e faz morada na minha casa, em nome de Jesus. Que é para o que foi botado no meu portão, na minha porta, bater de retirada e ir lá para casa de quem mandou, lá para o lugar de onde veio. E entender que eu não quero esse Deus dos deuses. Eu quero Deus dos deuses e não Deus dos deuses aqui. Porque Deus dos deuses é o D minúsculo. Mas eu quero aqui na minha casa o Deus dos deuses, que é o D maiúsculo. Eu quero Deus que manda nos deuses. Aí eu deixo bem claro na minha porta. Faça isso na tua casa. Abra a porta da tua casa e diz, Espírito Santo de Deus, pode entrar dentro da minha casa e faça morada. Porque assim como é um direcionamento de Deus na minha vida, pelo que fizeram na minha porta, fizeram também na tua porta, Deus não te mostrou, mas está usando a minha vida para te dar o direcionamento. E aí até as rãs falam. Por quê? Porque alguém trabalha no correio mandou. Vai lá, entra lá como uma pombageira. Mas como eu já sei, quando eu dou glória a Deus, a seta pela rã da flor vermelha, da flor amarela, para roubar minha prosperidade, cai por terra. Vai lá para a empresária, casada, com o sobrenome Reis. E é ela que vai ser usada pela pombagira. E é ela que vai perder o casamento dela. E é ela que vai perder a riqueza dela. Pra ela parar de mandar essa gia, esse sapo e esse demônio como guia para entrar dentro da minha casa. Mas por que eu sei disso? Porque Deus revelou. Então, te dei outro direcionamento aí para tu entender o motivo que tu sofre. Mandaram a pombagira através de um sapo, de uma gia, para entrar dentro da minha casa. Depois ia mandar um bonitão dos olhos verdes com um buquê de flor amarela. E se eu recebesse aquele buquê, e se eu abrisse minhas pernas para aquele bonitão de pá de olho verde, ia roubar minha prosperidade. E aí? Ia fechar minha porta que Deus abriu, que ninguém fecha, só Ele. E se Ele está me mostrando em visão, é porque Ele quer que eu vigio para não fechar, porque já fecharam minhas portas várias vezes na minha cara. Já até bateram porta na minha cara. Mas hoje pode até bater, mas não é a porta de Deus. E o que não é de Deus eu não quero. Aí eu disse pro meu cunhado, pro meu ex-cunhado, eu não levo você pra minha casa porque eu não tenho nem cadeira para eu sentar. Só tem uma que eu comprei agora para fazer minhas lives. E aí eu poderia fazer um almoço para nós, mas eu não vou nem fazer isso porque eu não quero. Eu não tenho cadeira, não tenho ainda estrutura na minha casa, mas Deus vai providenciar tudo para da próxima vez que você vier, eu levar você lá para passar o dia conosco. Ele disse, tá bom. Aí eu disse para ele, eu só não quero bebida dentro da minha casa. Eu só não quero ninguém bebendo e fumando dentro de minha casa. Porque nem eu bebo, nem eu fumo, nem eu quero ninguém. Porque quando eu fazia isso, eu nunca fiz isso em casa de todo mundo. Eu fumei na casa de gente quando fumou e eu fumei junto. Mas quando a pessoa não fumava, eu nunca fumei. Eu só bebi na casa dos outros quando bebia, quando me dava e quando me convidou. Mas eu nunca bebi em casa dos outros que
que não mandou. Então, o que eu não desejo para mim, eu não desejo para ninguém. Eu fui assim no passado e agora eu vou ser pior. Porque eu não bebo e não quero que bebe aqui. Eu não quero que beba aqui dentro da minha casa. Ele disse, não, mulher. Não, cunhada, eu já parei de beber. Cunhada, eu já parei de beber. Eu já parei de beber. E eu achei bonitinho o jeito que ele escreveu meu número. Mariana Cunhada. Eu disse, meu Deus, tu ainda me chama de cunhada. Ele disse, porque pra mim é. Eu digo, oh meu Deus, pô, obrigada pela consideração. Pela consideração. Aí eu disse, mas aí que nada, eu nem tô mais bebendo. Mas nós vamos beber refrigerante e coca. Mas é assim hoje, quem quiser fazer parte da minha vida, se entrar dentro da minha casa, vai ter que ser do meu jeito, com as minhas condições. Porque meu filho, eu tô dando as ordens. Eu não quero que você beba, eu não quero que você fuma, porque eu deixei de fazer isso para você não fazer. E eu também não quero marido que bebe, não quero marido que fuma. Porque eu estou pagando o preço. Então, meu amor, esse é o motivo que meu sofrimento parou. Por isso que eu tive cirurgia no olho. Por isso que eu tive cirurgia no útero. Por isso que minha porta ao inimigo não fechou. Porque eu tô fazendo isso. E quando a gente obedece, aí ele me mostrou um mistério no celular dele. Aí eu disse, deixa eu ver se foi espírito. Aí eu olhei, Deus não me mostrou. Não foi espírito. Não foi coisa feita. Foi por conta mesmo da própria estrutura da vida dele, do osso, da carne, do organismo, do que ele comeu. Não foi culpa de espiritual. É. Porque se fosse, eu ia dizer pra ele, ó, foi isso que fizeram pra tua vida. E se foi, não é eu que Deus vai usar pra ele. Deus pode usar outra pessoa, ou Deus quer mostrar pra ele mesmo. Entendeu? Então é assim que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. E no momento que eu tô falando, ou o espírito saiu do meu contador de água, da água sanitária, ou alguém foi lá abrir e jogar água sanitária. Com ódio do que eu tô falando. É. Porque na hora que eu tô falando aqui, o contador da minha água abriu. Ou foi o espírito que saiu de dentro dele, porque eu tô aqui falando, ou abriram e jogaram água sanitária, ou a pessoa tá tirando como é que diz? A leitura para botar embaixo da minha porta o talão. Uma dessas três coisas. Mas o importante é que quando a tampa do meu contador abriu, veio o cheiro de água sanitária no meu nariz. Aí eu entendo que foi o demônio que Deus disse, saia! Ou então, é como eu digo, a pessoa se manifestou passando lá e quis quebrar meu contador. Ou então jogou a água sanitária lá, que é a seta. Ou então, a pessoa está lá abrindo e Deus está mostrando em visão. Mas eu só sei que é uma água sanitária. Veio cheiro de água sanitária quando eu ouvi o barulho do meu contador abrir. E depois, se você não estiver acreditando, eu abro a porta da minha casa e faço o filme. E faço o filmezinho mostrando para vocês que ele tá aberto. Por quê? Porque todo dia eu fecho ele, eu digo, cai por terra, diabo da minha casa, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque lá foi botado o espírito do esfaqueamento. Deus me deu o livramento de esfaqueamento lá. Por isso que eu repreendo esse espírito todo dia de lá. Para dizer, tu vai esfaquear em outro lugar, aqui não. Tu vai usar essa pessoa em outro lugar, aqui na minha casa não. Você entendeu aí? Agora, problema de quem colocou. Quem colocou é capaz de ser esfaqueado, para me deixar em paz. Porque não quer que aconteça isso na minha vida? Não desejou eu passar por esse sofrimento? A maldição sem causa não pega. A pessoa cai no próprio veneno, no próprio laço. Quando é o ponto final de Deus, o já de Deus, a providência de Deus, o fim de Deus. Você entendeu aí, meu amor? Em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por essa live,
por esse canal, entregue na tua vida em nome de Jesus. Obrigada pela plataforma, por esse meu celular, pela internet, que o Senhor ordena teus anjos na escola do meu filho, em todas as escolas que o Senhor quer, porque se o Senhor me mostrou livramento de sequestro para o meu filho e para o filho de outras pessoas, é porque o Senhor quer que eu oro para meu filho, para o filho de outras pessoas, para a escola do meu filho e para as escolas de outros filhos. Então, que o Senhor entre nas escolas, seja na minha cidade, seja no meu bairro, seja em outros países, outras cidades. O Senhor sabe onde o Senhor quer dar livramento dessa criança ser sequestrada. E eu entrego essa criança da visão nas tuas mãos. Entrego essa casa nas tuas mãos. Essa rua nas tuas mãos. Entrego meu filho nas tuas mãos. A escola do meu filho nas tuas mãos. E entrego a minha rua, a porta da minha casa nas tuas mãos. E entrego a porta da casa de onde essa live chegar. A escola dos filhos de onde essa live chegar. Que o Senhor entra com tua providência, com o seu socorro, com o teu livramento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos para guardar nossa casa, nossa família, nossos filhos, o sonho do Senhor, o propósito do Senhor, as promessas do Senhor na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que o Senhor nos esconde embaixo das tuas asas, que o inimigo passa e não enxerga nós, que o inimigo venha para fazer o mal, mas que nós estejamos invisíveis ao lado dos inimigos, para que não venha cometer nenhum dano contra a minha vida, contra esse povo, contra os meus seguidores, onde o Senhor quer dar livramento, onde o Senhor quer chegar, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha casa, na minha vida, nas nossas casas, nas nossas vidas, onde o Senhor quer dar livramento, e no teu povo, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, um beijo no teu coração, obrigada por você assistir minha live, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege, e que toda a ferramenta preparada contra a minha casa, contra a tua vida, não prosperará, e que você pegue essa live e manda para outras pessoas, para a glória de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na tua vida, amém? E obrigada pela tua presença. Se você sentir desejo de me seguir, me segue, para a glória de Deus. E obrigado por seu canal de bênção aqui na minha plataforma, em nome de Jesus. E amanhã, tô fazendo uma live ao vivo. Quem é? Tô fazendo uma live ao vivo. Então, obrigada pela tua presença. Que o Senhor nos guarda de todo mal. Amém? Um beijo no teu coração. Vou atender aqui a agente de saúde. Ela tá até com medo aqui. Ela tá toda nervosa, tá com medo. Mas foi uma seta que mandou pra ela e ela tá com medo. O coração dela tá tum, 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 tum. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, vai cair por terra todo demônio de medo mandado pra ela, pra minha casa, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria, toda renovação contra a vida dela, contra a minha vida, eu dou uma ordem que seja desfeito no reino espiritual em nome de Jesus. E que ao abrir minha porta para ela, que o Espírito Santo de Deus entra e faz morada em nome de Jesus. Amém, meu amor? Beijo no teu coração, tá?